E aí hoje nós vamos seguir dentro dessa recuperação do senso de possibilidade. Mas antes disso, a gente sempre traz uma palavra, uma inspiração para quem está aqui com a gente, tá? E hoje eu quero começar falando para vocês sobre a palavra que está em Provérbios, capítulo 3, versos 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes o teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Galera, é impressionante como a Bíblia é realmente um manual de vida. Não é sobre religião, não é sobre um livro qualquer, né? Eu sempre falo, até nas palestras eu digo que você pode ler a Bíblia como um livro filosófico, como um livro cultural, como um livro antropológico. Você pode ler a Bíblia de qualquer viés. Mas eu te garanto uma coisa, você não termina a Bíblia do mesmo jeito que você iniciou. Porque ela é realmente um livro de muita sabedoria. É um manual para a vida. E esse texto principalmente. Esse texto vai trazer alguns insights para a nossa vida que é fundamental. Se tem uma coisa que eu entendo na Bíblia, é que o tempo todo a Bíblia fala de coração. O tempo todo a gente é chamado a dar atenção ao coração. E eu lembro que eu perguntava assim, gente, o que tem no coração, mano, que a Bíblia fala tanto de coração? Porque se a gente for pensar assim, a mente toca o corpo. Você já viu quando sua mente para, o teu corpo para, você não produz, mas você ainda fica vivo? O coração é um órgão vital, tá bom. Mas eu falo, por que a Bíblia fala tanto em coração? Eu aprendi isso com o Thiago Brunel um dia. Tava em Orlando, eu lembro direitinho, e ele falou, Alex, quando você olha a Bíblia falando em coração no Velho Testamento, geralmente ela tá falando em emoção. Quando ela fala, guarda o teu coração, pois dele provém a fonte de vidas, guarda os teus sentimentos, as tuas emoções, porque quando alguém acessa aquilo ali, a pessoa pode te destruir. E aí vem, confia no Senhor de todo o teu coração. Me responde uma coisa, você confia em Deus? Responde para mim, você confia em Deus? Vocês vão ver hoje que criatividade está ligada a isso. E quem está falando isso não sou eu. É a mulher que prepara os roteiristas de Hollywood. Pronto. Você está falando confia em Deus, certo? Sim? Sim? Tá bom. Só que não basta confiar. A Bíblia fala, confie de todo o teu coração. Gente, quando eu parei isso aqui ontem estudando, eu confesso para vocês que eu fiquei assim, cara, confiar é se entregar. Concorda? Confiança, né? Eu tô confiando ali a tal da fiança, né? Confiança, assim, eu tô te dando algo, eu tô te entregando algo, né? Credibilidade na cidade de crédito, né? Então, assim, eu tô te entregando algo, eu tô te dando algo que é importante. Por exemplo, quando eu confio o meu filho a alguém, pelo amor de Deus, é muito importante. Quando eu falo, toma conta pra mim, é porque eu confio. Então tá, mas aí a Bíblia vem e fala, confie de todo o coração. Ou seja, tem algo além de confiar. Duduzinha, 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 Duduzinha. Te amo, Duduzinho. Gente, quando fala confie de todo o coração, a gente não pode entender simplesmente pela palavra confiar. A gente tem que entender o que é o coração. Olha o que vem pela frente. Quando fala confie de todo o coração, e a gente vai entender o que é o coração no Velho Testamento, a gente entende que Provérbios 4:23 fala, coração é a fonte da vida. Só que também a Bíblia vai falar, o coração é enganoso acima de todas as coisas, Jeremias 17:9. Gente,
Nessa hora eu dei uma pirada. Falei, Deus, me explica. Se o coração é enganoso, ele é fonte de vida, e eu tenho que confiar de todo o coração, como que eu vou saber? Aí vem a palavra revelada. Quando Deus fala, confie de todo o coração, o que Ele está falando é, a sua confiança não é rasa, porque eu posso confiar ao outro a capa do celular, e a outro eu posso confiar o celular. Em quem eu confio mais? Quem eu deixei a capa do celular ou quem eu deixei o celular? Em quem eu confio mais? Em quem eu deixei a capa ou com quem eu deixei o celular? Hã? Provavelmente, né? Com quem eu deixei o celular. O que o Senhor está falando para você é que Ele não quer que você confie a capa. Ele não quer que você confie o celular. Ele quer que você confie a tua vida inteira. O que Ele está falando é, entrega todo o teu caminho para mim. Entrega tudo que você tem de maneira profunda, inabalável e não baseado no engano. O que é o engano? O engano são as emoções. Não é uma entrega, não é uma confiança emocional, aquela que te faz arrepiar, aquela que te faz gritar, que faz rodopiar na igreja, né? Fala assim. Não, a confiança que o Senhor quer é uma confiança racional. É de você falar assim, eu sei que isso é complicado, mas eu sei que Deus pode todas as coisas. Quando a Bíblia fala, confie no Senhor de todo o teu coração, Ele está falando o seguinte, é fácil confiar aquilo que você pode fazer. É fácil confiar aquilo que é tranquilo, que não vai trazer dano se tiver algum problema. Se eu perder a minha capa de celular, é horrível. Mas é muito pior se eu perder o celular, né? O que ele fala de confiar, porque se coração é sentimento, o que ele está falando é o seguinte, confia enquanto a maré estiver ruim também. É uma confiança que não se abala, que não está suportada na emoção e nas tempestades que podem acontecer. Não, é uma confiança suportada na racionalidade que Deus pode todas as coisas, é acreditar de fato. Inclusive, é acreditar, mesmo quando o nosso coração tenta nos enganar. E aí eu te pergunto novamente, você confia no Senhor de todo o teu coração? Você confia no Senhor de todo o teu coração? Porque confiar no Senhor de todo o coração é inclusive continuar lendo aqui e falar assim, ó, e não te estribes no teu próprio entendimento. Sabe o que é estribar? Se apoiar. Não é para você se apoiar na razão humana, porque a nossa razão, o nosso entendimento, ele é limitado. Por mais que a gente tente entender tudo, gente, tem mistérios que transcendem a compreensão humana. O meu entendimento, o nosso entendimento, ele nos leva ao tangível, aquilo que é palpável. Ele nos leva àquilo que é óbvio. Mas Deus, Ele é o único que promove o inimaginável. Deixa eu só aumentar aqui minha tela porque eu não estou vendo direito aqui. O inimaginável e o impossível. Galera, o que eu estou falando para vocês aqui é muito profundo. É uma profundidade que é muito louco isso, tá? Quando a gente fala em confiar em Deus, a gente está falando de agir
mas de muitas vezes tomar decisões que a ótica humana não entende e jamais vai entender. E aqui está o grande problema das pessoas, o meu também. Confiar em Deus é seguir a direção que Ele dá. Porque por mais que o entendimento humano diz que é impossível, você crê naquilo que Ele vai fazer, na provisão dEle. E aqui que está a grande questão. Ontem me fizeram a pergunta: posso eu ser feliz sem fazer a vontade de Deus? Você pode não fazer a vontade de Deus. Por que você pode? Porque Deus te deu livre-arbítrio. Mas, quando você decide de fato andar numa esfera natural, não espere ações sobrenaturais sobre a tua vida. Eu posso dizer para vocês uma coisa: eu tenho vivenciado sobrenatural na minha vida. Eu tenho visto Deus agir em cada situação que eu jamais poderia resolver. Do tipo, eu não posso contar isso aqui, mas um dia eu vou testemunhar. Algo que era impossível de acontecer, aconteceu. E aí, o que Deus está falando é o seguinte: quando muitas vezes a ciência diz que não, Deus diz que sim para você. Só que a gente tem mania de escolher segundo o nosso entendimento. Fé não é algo fácil, mas é algo que te leva ao que a maioria não chega. E aqui vem uma das grandes dificuldades da fé. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Guarde uma coisa, influente, você que está aqui. Quando a gente entende que na nossa vida não existe um plano que sai do início todo programado e que ele não vai ter imprevisto. Não. Deus só manda a gente ter fé e manda a gente não se apoiar no nosso entendimento. E Ele fala, vai, porque é no caminho que Ele vai nos explicando. Você já ouviu falar aquilo ali, ó? Vem comigo, no caminho eu te explico. Aí você vai, porque você confia naquela pessoa. Agora, Deus está te chamando para ir para um lugar e você decide ficar parado. Sabe por quê? Porque a gente tende a confiar naquilo que a gente vê e não naquilo que Deus está falando. Eu falei isso esse dia, a gente confia mais no Waze do que em Deus. O Waze coloca a gente em caminhos complicados. Mas Deus nos livra de caminhos complicados. Vem que eu te explico no caminho. Muitas vezes é isso que o Senhor está te falando. Toma a sua decisão e vai. Por isso que eu falo que existem coisas na vida que é decisão. Tem coisas na vida, galera, que não é razão, porque a ótica humana não consegue ver. E eu te falo, tudo que eu tenho, o fato de ter essa companhia deste tamanho, é porque eu tomei decisões com base em fé, porque racionalmente não era visível. E aí eu te falo, quando você vai na jornada de fé, ela é contínua. Não adianta você falar que hoje eu aceitei Cristo, hoje eu quero seguir, toma uma decisão hoje. Não, você vai ter que tomar decisões diariamente. É um caminho que sempre estamos percorrendo. Ele não começa, não é a vida, é uma jornada, gente. E aí olha que é interessante. Reconhece-o em todos os teus caminhos. O que eu quero te falar? Você, sabe aquela coisa? Conhecer e prosseguir em te conhecer. A gente conhece Deus. Nós vamos tendo relacionamento, vamos tendo intimidade, vamos conhecendo mais ainda. E aí o que acontece? A grande dinâmica
da fé inabalável e da fé que continua abrindo portas, e você não vai entendendo como a pessoa está chegando nesse nível. E graças a Deus é isso que eu vivo hoje. Eu não entendo o que Deus está abrindo de porta para mim, mas o fato é, eu reconheço Ele em todo o meu caminho, inclusive nos piores momentos. Eu reconheci e falei: Deus, eu necessito de você, do Senhor, porque eu errei, eu pequei contra Ti, mas eu só consigo sair deste buraco se o Senhor estiver comigo. Porque isso é a jornada de fé. A jornada de fé não é percorrida por aquele que nunca erra, mas é percorrida por aquele que nunca deixou de se lavar. Não é o menos sujo, mas é aquele que ao sujar se limpa no sangue de Jesus. E aí, Ele endireita as tuas veredas. Sabe o que é vereda? Vereda é um caminho estreito, é uma trilha. Deixa eu te fazer uma pergunta. Presta atenção aqui. Vocês vão olhar para cá agora porque vai ter um... Vou mostrar um negócio para vocês aqui. Pera aí, ó. Você tem coragem de entrar nessa trilha aqui? Você tem coragem de entrar nessa trilha aqui? Quem tem coragem de entrar nessa trilha? Você tem coragem, sim ou não, de entrar aqui? Deixa eu aumentar. Quero ver quem escreve aí. Sim ou não? Tem coragem ou não tem de entrar? Tem? Não, né? Eu já tenho até medo, só de falar. Isso é você entrando nessa trilha sem Deus. Isso é você entrando com Deus. E se eu te falar aqui, pode vir, porque tem um guia, ele entende tudo desse caminho, ele já sabe esse caminho. Essa é a sua vida sem Deus. Essa é a sua vida com Deus. Na sua vida sem Deus, você sequer se vê, porque você não tem identidade. Na sua vida com Deus, você começa a saber quem você é. Entende? Não é que a gente não vê a pessoa no outro. Isso aqui é um mapa visual para você entender que o impossível se torna possível quando a fé transcende a razão. Isso é confiar em Deus. Porque Deus não quer que você confie nele quando está tudo claro. A questão é, sabe aquela mata que você disse que você não vai? E se eu te falar que Deus está contigo, você vai? Talvez hoje você me responda que sim. Mas na vida, você tem respondido não. Você tem respondido não. Você responde não quando a vontade de Deus está clara para você e você decide seguir a sua lógica. Você decide seguir o entendimento humano. E aí lá na frente, você se choca com algo falando assim: Deus não cuidou de mim. Não, Deus quis cuidar de você. Deus até mandou, mas você não teve coragem. Quer dizer, você só teve coragem. Você confiou mais no seu entendimento do que em Deus. Quando sabemos que quando Deus está falando? Palavra. Ju, por isso que a gente fala, a fé vem pelo ouvir, não é isso? A palavra de Deus. A gente quer saber se é Deus falando?
é o mandamento dele. Deus não pode ir contra a palavra dele. Deus não pode ir contra a palavra dele. Quer um exemplo? Tem um casal onde Deus mandou restaurar o relacionamento. Só que o cara não quis mais. Ele não conseguia perdoar a mulher. Não conseguia perdoar. Ele sentia dor, né? Não conseguia. E aí esse cara disse que não. Ele pode dizer não? Pode. Só Jesus. Só Jesus, gente. Voltou. E aí ele não termina. A mulher que errou, mas quis seguir a vontade de Deus, ela depois teve a vida dela restaurada. Restaurada no sentido assim, de ter uma família, e a dele até hoje está batendo cabeça. Ou seja, quando Deus fala, Ele fala na palavra. Essa é a vontade de Deus. Então, galera, olha essa frase, é isso aqui, ó. O impossível se torna possível quando a fé transcende a razão. E o que isso tem a ver com criatividade, Alex? Simples. O que a Julia Cameron, que prepara os caras de Hollywood, o que faz despertar a criatividade de grandes artistas é saber em quem eu deposito a minha confiança. Gente, guarde uma coisa. A verdadeira dependência em Deus vai se revelar como uma fonte de força e não de fraqueza, como a maioria das pessoas tentam colocar na nossa mente. A gente tem que aprender que há uma diferença entre dependência negativa e dependência positiva. A dependência negativa, ela é baseada no medo e na escassez. Então, quando você tem dependência emocional, por exemplo, você tem medo de ficar sozinho, então você coloca aquilo em alguém. Você tem medo de não ter problemas, né? Porque tem gente que quer estar com a pessoa, porque dependência emocional é uma dependência de uma emoção. Então você não depende da pessoa, né? Você depende da emoção que aquela pessoa gera em você, daquele sentimento que gera em você. Isso é negativo. Agora, existe a dependência positiva, que é baseada na fé e na abundância. Você pode ter como fonte criativa a tua leitura. Você pode ter como fonte criativa o teu entendimento. E ainda assim, você estará dependendo de outra pessoa. Agora, quando você tem a sua fonte criativa ligada à questão espiritual, na dependência positiva, na fé e na abundância que vem do Criador que nos criou e vive em nós e nos fez, nos constituiu para ser a criação em movimento, a gente tem uma fonte chamada ilimitada. Deus como minha fonte é um plano simples, mas eficaz. Inclusive é quando eu coloco a minha dependência em Deus, é que há a remoção da dependência negativa. É que há a remoção da ansiedade. É a certeza que nos faz caminhar seguro que Ele irá nos providenciar o que for necessário. O meu trabalho é escutar e entender. Para ficar claro para você entender a aula de hoje, o início da aula de hoje. Né, gente? Tem mais 20 minutinhos. Pensa numa árvore. Uma árvore bonita, frondosa. Não é isso? Para essa árvore crescer forte e saudável, ela depende incondicionalmente de quê, gente? Do solo. Pega uma semente,
e coloca num solo ruim, ela vai frutificar? Sim ou não? Uma semente, escreve, gente, porque senão o Instagram não entende que tá bacana. E vai mandando aviãozinho aí. Se cada um aqui agora mandar para 10, vai ser ótimo. Pega uma semente e coloca no solo ruim, ela não vai frutificar. Por quê? Porque o solo é ruim. Mais importante do que a semente é o solo. Onde você está plantando as suas sementes? E aí eu te digo, quando essa árvore confia no solo em que ela está, ela confia que ele vai nutrir, e que mesmo em tempos de seca, as raízes delas estão aprofundadas nesse solo, e esse solo vai fornecer águas em profundidade. O que essa árvore está fazendo é depender, não da água que vem do alto, que vem da chuva. Ela está dependendo da água que está em solos profundos. Ela está dependendo daquilo que está na profundidade. Nós somos a árvore. E Deus é o solo em que devemos plantar a nossa árvore. Porque Ele tem água infinita. Porque Ele tem tudo aquilo que a árvore precisa para crescer. O que a Julia Cameron fala é que os artistas, os roteiristas... Gente, a gente está falando do mundo da arte, tá? Nós estamos falando do mundo da arte, vocês terem ideia. O que ela diz é que aqueles que entenderam Deus como fonte, o Criador como fonte, entenderam a fonte ilimitada de criatividade. E com isso deixam as suas dependências no dia que estão bem ou mal. Deixam as suas dependências na bebida. Deixam as suas dependências apenas no seu próprio entendimento, como diz lá em Provérbios. E o primeiro ponto que se anota é a única dependência. Existe uma única dependência, que é a dependência que não te fere. A dependência em Deus é a única dependência que você pode ter. Escute o que eu estou te falando. O mundo hoje está ensinando a gente a ser egóico. Em que sentido? Dependa somente de você. Ei, se você depender somente de você, você está enrolado. Faça o que você pode fazer e coloque tua confiança em Deus para que Ele te leve aos lugares onde você não consegue acessar. Quando você depende somente de você, é isso que estão ensinando por aí. Dependa de você, você pode tudo. Não, mano, não. Ontem a gente viu, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Quando você coloca sua dependência única e exclusivamente em você, você está limitando as oportunidades da tua vida. Galera, presta atenção no que eu vou te falar. Quando você depende de você, você está com o olhar abaixado para dentro de você. Quando você depende de Deus, você está olhando para o alto. E quando você está olhando para o alto, a maioria das pessoas estão andando aqui, estão olhando aqui. Você começa a receber, sabe o que? O melhor ar não está aqui no mesmo nível. O melhor ar está lá em cima, que é mais limpo. Então o melhor ar está aqui em cima. Então você começa a pegar da fonte que é inesgotável, da fonte que é ilimitada. E você não vai entender as ideias que vão vindo para a tua mente, os negócios que vão surgindo. Mas você, a princípio, não entende no mundo natural, mas você entende que há um Criador, que através de você continua criando, que através de você ele vai sendo canal de bênçãos, inclusive para outras pessoas. A única maneira que Deus tem de ajudar o Jeff, por exemplo, é através de uma pessoa. Você não está entendendo o que eu estou falando ainda? O que eu estou falando para você é o seguinte: coloque-se na brecha, não para ser abençoado, mas para ser a bênção que Deus vai entregar através de você.
criatividade em alto potencial, a alta criatividade, ela é entregue para pessoas que entenderam que é através delas. Alex, explica melhor. Vou te explicar agora melhor ainda. Quem aqui, vendo vídeos do Whindersson, se sentiu curado? Se sentiu, não, falando, cara, aliviou minha dor? Quem aqui, vendo um vídeo do Whindersson na internet, se sentiu, grande Mac, se sentiu aliviado de um dia tão estressante, um dia que você não conseguia pensar em mais nada? E você viu aquele vídeo te acalmou. Ou seja, se isso é verdade, foi através da criatividade que Deus entregou ao Whindersson, que chegou até você para te curar de uma dor naquele momento. Quando a gente entende a dependência de Deus, quando a gente entende que a criatividade é uma questão espiritual, que Deus é ilimitado, e guarde o que eu vou falar, Ele é justo, e por Ele ser justo, Ele entrega para todos aqueles que o buscam. O Criador está à disposição para te entregar ideias, o Criador está à disposição para te entregar textos, o Criador está à disposição para te entregar soluções, o Criador está à disposição para te entregar aquilo que Ele não entregou para ninguém ainda, porque Ele quer fazer através de você, mas é preciso que você esteja se relacionando e conectado com Ele. Por isso que as cartas matinais são tão fundamentais, e hoje eu vou ensinar algo poderosíssimo das cartas hoje. O que a Julia Cameron diz é exatamente isso. A cada ideia que nos vem, a cada caminho que nos vem, nós precisamos de uma boa fé para abrir barreiras internas. Porque ela vem de dentro para fora. O que nos impede de acessar algo maravilhoso e abundante não é o externo, mas é o interno. Quer um exemplo? O exemplo que eu acabei de dar para vocês do casal. Por que você acha que não acessou, gente? Por quê? Porque o cara quis acreditar na dor e não na provisão. Foi de dentro para fora. Alex, mas você acredita? Bastava uma decisão. Fé, isso é uma frase clichê, mas é real. É você colocar o pé e deixar que Deus coloque o chão. Deixa eu te fazer uma pergunta. Muitas vezes nós limitamos a nossa visão e o nosso potencial porque a gente está colocando a nossa criatividade nos livros, na nossa capacidade intelectual, quando na verdade a nossa criatividade está naquele que nos criou. Eu te faço uma pergunta agora, sem rodeios. Qual é o próximo passo que você está evitando tomar? Que sonho que você está descartando por achar que é impossível, que é incompatível com seus recursos que você tem hoje? O que você está ganhando, permanecendo estagnado neste ponto de sua expansão? Sem rodeios. Que sonho que você está abrindo mão hoje? Porque você não consegue ver a tua realidade. Porque você não consegue ver recurso. Posso te dar uma dica? Vai chegar hoje à noite, você vai escrever quais são os assuntos que você está precisando de orientação.
Você vai escrever. Ai, Deus, preciso tomar uma decisão sobre isso. Preciso decidir sobre isso. Preciso saber se eu mudo de cidade ou não. Eu preciso saber se eu mudo de emprego ou não. Se eu aceito ou não tal proposta. Você vai escrever à noite a área que você precisa de orientação. E vai dormir. No outro dia de manhã, na sua carta matinal, você vai deixar fluir tudo que vier na tua mente, você vai escrevendo acerca daquele assunto que você escreveu na noite anterior. Guarde uma coisa. Você vai ver decisões saindo do papel. Você vai ver decisões que você vai ter que tomar. Você vai ver que são ações. Porque eu acredito no relacionamento intenso com Deus, que nos revela aquilo que devemos fazer. Gente, sabe aquela história de que você toma uma decisão, igual a gente contou? Vou dar um exemplo para vocês. Tem até um exemplo do livro, vou te dar um exemplo do livro, tá? Tinha uma escritora de Hollywood, ela estava muito mal, estava num relacionamento abusivo com seu empresário. O empresário xingava, o empresário detonava, acabava com a autoestima dessa amiga da Julia Cameron. E essa amiga já não aguentava mais aquilo, falando assim, caraca, eu não aguento mais meu empresário, esse cara tá destruindo minha cabeça, esse cara tá destruindo meu ponto, ele não confia em nada, ele não acredita em nada do que eu falo, ele não acredita mais no meu talento, antes eu servia, agora eu não sirvo mais. E aí ela chega um momento que ela vira e fala assim, quer saber de uma coisa? Chega. Eu sei quem eu sou. Eu sei que eu não dependo do empresário. Eu dependo do Criador. E aí ela toma a decisão de sair do escritório. Claro que bate um medo se vai conseguir novos trabalhos ou não. Ela toma a decisão por quê? Porque ela quer sair daquele lugar. E ela põe a dependência dela não no empresário, mas realmente naquele que trouxe para ela todo o talento que é o Criador. E ela sai. E essa mulher chega em casa. Quando chega em casa, ela conta pro marido. Eu tomei a decisão muito louca. Pode afetar a nossa família, mas eu não tive outra opção. Eu saí do escritório. Aí ele vira e fala assim, olha que interessante, ontem eu estava malhando na academia e estava revezando comigo, que estava revezando comigo, falou que ele é empresário. Falei que você era roteirista, tudo, ele me deu o cartão. Que tal ligar para ele? Você entendeu? Ela assinou com esse empresário logo depois e está com ele até hoje. O que eu quero dizer para você é o seguinte, quando você toma a atitude de confiar na fonte inesgotável, ela cria as bondades essenciais para que, através de você, outras pessoas continuem acessando aquilo que elas precisam. Galera, o que eu vou falar para você aqui é com toda a convicção que eu digo para vocês. Anotem. A Non-Stop, a Weslane me fez uma pergunta e eu respondi hoje. A Non-Stop é o meu melhor acerto até hoje. Mas não foi sorte. Teve trabalho? Teve. Mas só trabalho? Também não. Assim como a minha carreira como palestrante, como pessoa que vai destravar destinos mesmo no sentido de influência, de influenciar uma geração. Pessoas que estão presas dentro das suas crenças porque acreditam que criatividade é somente para alguns. Eu sei muito bem onde Deus vai me levar. Por isso que eu não me preocupo com números. Eu me preocupo
em todo dia estar alinhado com a fonte. Porque a minha sorte se chama ação divina. A minha sorte se chama ação divina. Eu não sei quando vai acontecer, mas eu sei que vai acontecer. Eu não sei quando nós vamos bater milhares de pessoas nas lives, mas eu sei que nós vamos bater. Porque a mim cabe fazer o natural, mas a Deus o sobrenatural. Inclusive essa é a frase de hoje, tá, Jeff? Pode falar. A minha sorte se chama ação divina. É sobre isso. A única dependência. E aí a gente vem para o segundo ponto. É saber que a mudança também, galera, ela é gradual. A gente avança aos poucos, mas de maneira inabalável. A gente avança aos poucos, mas de maneira decisiva. O impulso, ele é substituído pela verdade. Aquelas minhas ações impulsivas, no sentido de serem ruins, elas são substituídas pela verdade que eu passo a carregar. Mas por que antes eu não carregava essa verdade? Porque antes eu não era autêntico, eu estava cheio de lixo dentro de mim, lembra? Até, nós estamos há 4 semanas, sabe o quê? 4 semanas atrás falando que tirando aquilo que está dentro da gente, de mágoa, de machucados, de dores. Quem está comigo aqui desde o início sabe, Renata, a galera, sabe do que está indo embora. E aí a verdade vai entrando. E aí nós vamos sendo quem realmente nós somos. A gente vai aprendendo a falar não. A gente vai aprendendo a discordar. Porque a gente sabe quem a gente é. Porque a verdade que nós acessamos no Criador diz quem somos. E é essa verdade que nos liberta, inclusive, a respeitar o que o outro é. A gente passa a ser mais verdadeiro conosco. A gente passa a ser mais aberto para o novo. A gente passa a ser mais sincero e menos julgador. Gente, se eu sou verdadeiro, eu não posso deixar de ouvir a verdade do outro. Ju, está em você ser você, na essência com que o Criador te criou. A dependência do Criador interiormente nos liberta de todas as outras dependências. Olha que interessante. É o paradoxo que nos conecta com o outro. Olha que interessante. Quando eu me conecto no meu interior, quando eu decido ser eu, não o que o outro diz que eu sou, eu acabo entendendo que o outro precisa ser ele. Não aquilo que eu acredito que ele deve ser. Gente, o que nós estamos fazendo nada mais é. Quando semanalmente eu falo para vocês, brinca, acessa a criança, é porque você está indo lá na sua criança, que insiste todos os dias em tomar atitude e vir à tona nas nossas vidas. E falando para ela assim, ei, eu tô lá no teu futuro. Vai ser seguro. Você tá dando segurança. E você começa a dar segurança para essa criança, que ela não mais precisa depender de uma outra pessoa para ser feliz. A não mais depender de ter algo para se sentir seguro. A gente passa a substituir a palavra de jeito nenhum por um talvez. Por quê? Para mim pode ser de jeito nenhum.
mas para Deus pode ser talvez. O que eu quero dizer é que a segurança que a nossa criança tanto buscou no outro, a segurança que tanto buscou no ter, ela sempre esteve aqui dentro da gente, precisando apenas ser reconectada com o Criador, que é a fonte inabalável em meio à tempestade, que é a fonte inabalável em meio às dúvidas, que é a fonte que nos dá a segurança. Nós nos surpreenderemos ao dizer sim às oportunidades, ao invés de nos fecharmos para ela. Mas a mudança é gradual. Você vai recebendo no caminho. E aí a gente chega no ponto que é muito interessante. Preste atenção no que eu vou te mostrar agora, aqui na tela. Aqui na tela, olha só. Esta é a cidade de Nova York. Quanto mais você se lança ao mar, você vai vendo que você vai acessando novas conexões, você vai acessando novas pessoas, que essa liberdade que você está tendo hoje, quando você imerge em você, você acessa esse lugar. Antes você sequer via Manhattan, mas agora você já vê. E por que eu cito Nova York, eu vou explicar. Só que é o seguinte, daqui você vê as inúmeras possibilidades, mas o que te leva aqui, lá da cidade, você vê a Estátua da Liberdade. A Estátua da Liberdade, ela é mais bonita daqui, vendo daqui, do que muito perto. Quando às vezes você está debaixo dela, você não consegue ver a amplitude dela. O que eu quero fazer com essa metáfora para vocês? A dependência em Deus é a verdadeira liberdade da alma criativa. O que eu quero dizer com isso? É que aquilo que aparentemente nos aprisiona. Porque muita gente vai falar que a gente é um louco em depender do Criador. É aquilo que nos faz ver que é a verdadeira liberdade. É a liberdade de ser a gente. É a liberdade de ser aquilo que o Criador quer que a gente seja. Quando a gente encontra esse eu de fato em Deus, essa identidade no Criador, a gente pode ir para Manhattan, porque lá foi onde minha vida, eu morei em Nova York. E foi um período que eu me conectei com tanta gente, e me conectei comigo, e aí eu fui entender que naquele lugar, onde cada um poderia ser ele mesmo, uma cidade que respira muito essa liberdade também, né? É no respeito ao outro que eu estaria acessando a minha liberdade. Por isso aquela cidade tão cosmopolita tem a Estátua da Liberdade. E aí eu fui entendendo que eu fui para lá para gerar ainda mais uma dependência com Deus, porque a dependência em Deus é a verdadeira liberdade da minha alma criativa. Nova York. Foi uma grande virada de chave na minha história. Foi a grande virada de chave na minha história. E ontem à noite, enquanto eu preparava a live de hoje, Deus me levou, mais uma vez,
a entender isso que eu estou mostrando para vocês. Que a nossa liberdade se encontra no respeito ao outro, na dependência de Deus, que nos faz livres para ser canais de libertação para outras pessoas. Martin Luther King disse assim: eu não sei o que vai acontecer na minha vida depois que eu descer desse palanque aqui, desse lugar onde ele fez um discurso. Mas eu sei que eu quero levar as pessoas para a Terra Prometida, porque eu conheci a Terra Prometida. A minha dependência continua em Deus. E esse cara mudou a história de uma nação, mudou a história do mundo. Na hora que ele desce daquele lugar, ele é assassinado. Você acha que ele foi triste? Não. Porque ele era livre. Porque ele representava a voz da liberdade de um povo. A conexão com Deus te leva a ser meio de cura para diversas pessoas. E aí você entra no terceiro e último ponto, que é a intimidade. O relacionamento intenso com Deus é o resultado de amar e confiar no Deus que habita em cada um de nós. A nossa criatividade atinge o ápice quando eu amo e me relaciono com o Criador, quando eu entendo que eu sou imagem e semelhança dele, e deixo de colocar o meu poder, de colocar a minha expectativa nas pessoas, para colocar no Criador que vive em mim. É um chamado para o fim da idolatria. A gente acha que idolatria, a gente já liga a ideia de santos, né? Da Igreja Católica, a gente fala isso, né? Mó erro. Não. Idolatria, a pior idolatria, sabe o que é? A pior idolatria que a gente está vivendo hoje é a adoração a outras pessoas. Porque idolatria é a adoração dependente a qualquer coisa, pessoa ou lugar. Qualquer idolatria nos leva a depender daquilo que não é fonte. Pelo contrário, daquilo que precisa e rouba a nossa energia. E aí guarde uma coisa. É através de pessoas íntimas que a fonte satisfaz outras pessoas, muda ambientes e ressignifica as coisas. Já viu que tem pessoas que chegam em um lugar e mudam os ambientes? Tem pessoas que chegam e te dão uma opinião que muda a tua visão. Pode ter certeza, essa pessoa está conectada na fonte. Está conectada na fonte ilimitada. E ela só está conectada porque ela consegue se enxergar como obra-prima do Criador, independente da imagem física, mas principalmente ela acessou e aceitou a generosidade contínua que vem na jornada. Por isso que eu digo, eu não sei quando vai explodir, mas eu sei que vai. Porque a minha função é apenas reconhecer o Senhor no caminho. E Ele vai endireitando a vereda. Seu próximo passo é um ato de fé ou um eco do medo. Você decide. Ou tomamos atitudes como um ato de fé, ou ecoamos o medo que está em nós.
Entende por que a gente está 4 semanas limpando o interior? Entende por que a gente está 4 semanas limpando, deixando embora tudo aquilo que está agarrado, que está nos libertando, para aí sim dar passos de fé, tirando a dependência no outro, no ser humano, nas coisas, para depender na fonte ilimitada. Eu voltei a acessar, gente, semana passada. O Alex, que há 1 ano atrás sumiu. Eu voltei a acessar, a me conectar na fonte correta. E eu comecei a tomar decisões na minha vida. Porque eu precisava antes deixar o medo ir embora. Eu dei passo de fé e não mais. Decidi carregar o medo para o próximo nível. Essa é a importância de confiar no Criador e na sua abundância. É essa confiança em Deus que leva a uma vida mais plena, rica e criativa. Se eu for te dar uma dica hoje, saiam daqui decididos a tomar medidas concretas em direção aos seus sonhos, paixões, confiando naquilo que o Criador já te orientou e certamente vai te apoiar na tua jornada.